Como agimos quando estamos sob pressão? Hoje iremos iniciar o estudo da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ainda estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, o evangelista Mateus, e começando a terceira bem-aventurança. Vamos estudar sobre os mansos. E isso vai nos dar a oportunidade de enxergarmos qual é a nossa verdadeira energia e descobrirmos também, né? Mas será muito interessante. Hoje, o primeiro comentário de Emmanuel será, o título é Amenidade, e está no Livro da Esperança. E é super interessante. O que é amenidade? Eu fui no dicionário procurar. Aprazível, agradável, dócil. Somos assim? Ou somos o oposto? Inquietos, agressivos. Quem somos nós? De qual lado nós estamos? Ou um pouquinho de cada um? Tudo bem. Eu acho que talvez estejamos um pouquinho lá, um pouquinho cá. Mas vamos entender qual que é a proposta de Emmanuel. Amenidade. Surge sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos. Parece que somos uma panela de pressão prontos para explodir, prestes a serem detonados pelo gatilho da boca. Temos que tomar cuidado com a boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Imagina aquele mar calmo. Se a gente fechar nossos olhos, vamos imaginar aquele mar calmo, que se nós olharmos para ele, ele vai refletir nossa imagem. É totalmente o oposto que está falando aqui. Nós estamos vivendo uma verdadeira tempestade e que temos que tomar cuidado para essa tempestade não se agravar mais ainda pelo gatilho da boca, por aquela reação que nós vamos dar. Por isso a pergunta, o que nós fazemos quando estamos sob pressão? Conseguimos continuar calmos? Ou nós vamos virar essa tempestade em pleno mar? Para que lado nós vamos? Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. De novo, Emmanuel, nos propondo uma ação. Estamos num momento difícil, num momento de pressão. Vamos refletir, vamos pensar antes de falar. Não vamos sair falando qualquer coisa. Agora está muito na moda, eu nem sabia que significava isso. Eu vou lacrar. A gente não precisa disso. A gente não precisa, eu não sei nem explicar exatamente esse lacrar. É você colocar o ponto final, pelo que eu entendi. Você coloca o ponto final, a última palavra é a sua e ninguém mais discute. Não. Isso é uma forma da gente também não aprender a ouvir o outro, a respeitar o outro. Vamos sim pensar em como falar. Antes de falar, a boca, se a gente tem a capacidade de pensar, é para que ela seja usada. Vamos pensar antes de falar, antes de reagirmos. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Como é difícil, né? Como é difícil a gente ouvir algo, passar por algo e não reagir. Porque quando a gente fala sem pensar, é uma reação. Agora, quando a gente pensa e fala, deixa de ser uma reação. Passa a ser o quê? Uma fala. Porque a gente pensou, passou por um filtro aquilo primeiro. Imagina-te no lugar do interlocutor. A pessoa te ofendeu. Agora vamos nos colocar no lugar dele. Nós ofendemos o outro. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Aquela pessoa está fazendo isso comigo agora. Ela não está sendo correta comigo. Quantas vezes nós não fomos corretos com o outro? Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudesse guardar fidelidade ao dever. Ele está falhando agora. E nós? Nunca falhamos? Será que nós sempre seguimos corretamente todos os ensinamentos de Jesus? Quando a gente olhar o outro, vamos também nos olharmos para ver se nós somos capazes de fazer diferente. E vamos descobrir que fizemos muitas vezes igual. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera, aquela raiva, a fúria, é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Se deixarmos nos agir por um momento de impulso, e lembrando que impulso ainda é algo que está muito ligado ao mundo material, à vida material, por isso que estamos aqui para melhorar. Precisamos sair desse mundo material e melhorarmos
bom ânimo, melhorarmos a nossa moral. Estamos aqui para aprender isso. Se a gente ainda age por impulso, porque a cólera é um sentimento ligado à parte material, podemos perder essa reencarnação. Perder, não no sentido de perder, mas vamos ter que voltar, talvez 1, 2, 3, 4 vezes, ou quantas forem necessárias para consertarmos aquele momento em que fomos tomados por uma raiva, por uma fúria e não conseguimos pensar, reagirmos. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Se o outro grita, você grita ou você fala com calma? Eu acho que a maioria de nós gritamos, mas estamos aqui para tentar melhorar. Estamos sob pressão. Vamos tentar manter a nossa serenidade, sermos mansos. Essa proposta da mansidão, que eles herdarão a terra, na verdade, a mansidão, o que é a mansidão? Quem é o manso? É aquela pessoa que traz a paz no interior dela, que ela consegue controlar ela própria. A mansidão, o manso, ele acaba com o problema, ele não aumenta. Estamos no meio de uma discussão. Nós vamos aumentar o problema ou nós vamos fazer com que aquele problema termine? Para a discussão. Os mansos são aqueles que encerram o problema. Eles não vão aumentar o problema. Por quê? Eles já têm aquela paz interior dentro deles, eles já têm o domínio de si mesmos. Então, isso é muito importante. Mas Jesus trouxe ela como uma terceira bem-aventurança, porque primeiro vem o dos humildes, depois dos aflitos, para depois sermos mansos. Manso de uma forma bem singela, a gente pode falar que é aquela pessoa que recebe o mal e não devolve o mal. Já é um início, porque lá nós vamos ver mais para frente os pacificadores, que eles são diferentes dos mansos. Mas se nós conseguirmos receber o mal e não reagir com o mal, já é um grande passo. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale na intemperança. Estamos muito acostumados em reagir porque o outro vai pensar isso, o outro faria isso, a sociedade impõe isso. Mas a pergunta é o que Jesus faria nesse momento? Essa que é a pergunta. Jesus nos ensinou o caminho a ser seguido, ele nos trouxe o roteiro, mas estamos mais preocupados com as reações materiais do que com as reações morais, porque são as reações morais que vão fazer com que possamos evoluir, que vão nos levar um passo acima. Enquanto continuarmos a viver somente o nosso lado material, sem tentar começar a melhorar o lado moral, é como se estivéssemos em cima de uma pista de gelo, escorregando, escorregando e não conseguimos subir. Cabe a nós conseguirmos firmar nossas pernas, entendermos que precisamos crescer, evoluir o nosso lado moral para seguir em frente. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário. Às vezes a fala é necessária. A desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Quem já ouviu falar aquela expressão super sincero? Eu falo tudo o que me vem à mente, eu sou o super sincero, mas há várias formas da gente falar a verdade. Os mansos não falam a verdade com agressão, ofendendo o outro. Eles vão expor a verdade, mas de uma forma amorosa, de uma forma que traga paz, que a pessoa consiga, a pessoa errou. O manso, quem que é o manso? É aquela pessoa que vai falar do erro, mas vai falar que aquela pessoa errou com amor. Olha, talvez nesse momento você não tenha agido da melhor forma possível, você poderia ter feito de outro jeito. Aquela pessoa que vai reagir com educação, com amor, com carinho. Quem aqui de nós, no momento de dificuldade, sob pressão, não falamos o que não deveria e depois ficamos morrendo de vergonha? Se tivesse um buraco, teríamos colocado nossa cabeça no buraco. Por quê? Porque não pensamos. Aqui quando a gente fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é uma proposta de mudança de atitude. O manso é aquela pessoa que tem aquela energia. Vocês já estiveram do lado de uma pessoa que tem aquela energia tão gostosa que se pudesse a gente não sairia do lado? Porque aquela energia que te traz paz. Por quê? Ele reflete um estado interior dele.
E o que nós refletimos para quem está do nosso lado? Nós refletimos paz, um mar calmo ou uma tempestade? Não tem problema se refletimos a tempestade. Agora, o que nós queremos? Continuar a refletir. Queremos que acalmemos esse mar ou queremos continuar a ser tempestade? Essa é a proposta. Qual energia nós queremos ter? A dos mansos ou a dos agressivos, dos inquietos? Nesse mundo que estamos hoje, em que a informação chega de uma forma tão rápida que não dá tempo, às vezes, nem de pensar no que aquela informação quer dizer, a gente reage, mas precisamos pensar. Ao invés de reagir, vamos pensar, vamos ficar em silêncio e falar quando for necessário, porque temos que falar. Chega sempre um momento que é necessário falar, mas vamos falar com sendo doces, com tranquilidade, sem agressão. Essa é a proposta de Jesus nessa bem-aventurança que estamos começando a estudar hoje. Se você já teve algum momento de explosão, comente nas nossas redes sociais como você reagiu, porque todos nós certamente já reagimos de uma forma que não foi boa. Não foi só você, não fui só eu, fomos todos nós. Siga nos nossos canais e se inscrevam neles.